Episódio flash do berço à cadeira elétrica. Um aviso aos ouvintes. O seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. Serial killers. Pessoas de carne e osso como nós. Nascem, crescem, andam, respiram, comem, dormem, têm relacionamentos, são pais, irmãos, filhos, maridos, têm trabalho e vidas, na sua maioria aparentemente normais. Mas ainda assim são capazes de matar várias vezes, aparentemente sem dó, piedade ou sequer remorso. Olá, eu sou a Isabel Formalista e esta é a Fórmula do Crime. O termo serial killer, em português assassino em série, começou a aparecer, ou pelo menos começaram a ser identificados com mais frequência, a partir de 1960. E entre essa década e a década de 80 parecia estar a ocorrer uma autêntica pandemia. Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Richard Ramirez, o assassino do Zodíaco e Edmund Kemper são talvez os mais infames. E claro que não nos podemos esquecer do famoso Ted Bundy. E muito embora todos estes exemplos que vos acabei de dar atuassem em solo norte-americano, este não é, nem de longe nem de perto, um fenómeno exclusivo desse país. Temos, por exemplo, Dennis Nilsen no Reino Unido, Carlos Robledo Punch na Argentina, Daniel Camargo Barbosa na Colômbia, Manuel Delgado Villegas em Espanha, Pedrinho Matador no Brasil ou William MacDonald na Austrália. Mas aguardem, porque há também exemplos de casais serial killers como Ian Brady e Myra Hindle, ou Fred e Rosemary West. Enfim, exemplos e casos não faltam e estão espalhados um pouco por todo o mundo. São muitos, muitos mais do que seria desejável. Com o seu aparecimento, tornou-se absolutamente urgente e necessário estudá-los. Perceber a sua história, investigar o seu passado, entender quais os fatores que os levaram a tornar-se naquilo que são e, principalmente, identificar os gatilhos que despoletam os vários crimes. Porque começou a matar, quando, porquê, em que circunstâncias voltará a fazê-lo, ou então quem poderá ser a próxima vítima. Alguns, depois de terem sido encarcerados, obviamente, deixaram-nos espreitar para as suas mentes. Outros fecharam-se em copas. Houve até quem contribuísse para apanhar outros assassinos em série em plena ação, ajudando a perceber como pensam, a prever o que fariam a seguir caso se vissem na mesma situação. Os mais infames, prolíficos e carismáticos chegaram e causaram impacto tal que ficaram para sempre gravados na memória de gerações e por lá continuam. Hoje o episódio fala de um deles, Ted Bundy. Talvez o mais carismático, mais polido e também mais improvável serial killer que espalhou dúvida na população, semeou a discórdia, a incredulidade e congelou o país sempre que se apresentava em tribunal. O homem de olhos azuis e ternos, com formação académica e voz pausada, que espalhava sorrisos e atraía atenções, não podia ser um serial killer. Nada no aspecto de Bundy se encaixava naquela ideia generalizada que a população tinha de alguém capaz de cometer tais atrocidades. Hoje, aqui, neste episódio, vamos mergulhar diretamente na história de Ted Bundy. Vamos descobrir as suas 1000 facetas e perceber como se preparou para ser um dos serial killers mais infames dos Estados Unidos. O que quer dizer que continuaremos a falar de Ted Bundy no episódio da próxima semana. Mas não se vão embora, fiquem por cá, porque a história de Bundy é uma história verídica, capaz de superar a ficção.
Afinal, não foi à toa que dividiu as opiniões de uma nação. Aumentem o volume, acelerem o passo, aconcheguem-se numa manta ou apertem os cintos. Isto porque eu não faço a mínima ideia do que estão a fazer enquanto nos ouvem, mas gostava que aumentassem os vossos níveis de concentração, porque aqui a tropa formulista vai levantar voo do século XXI e aterrar em pleno século passado. Preciso muito que me emprestem os vossos ouvidos. Preparados? Então vamos a isso! Nascido a 24 de novembro de 1946, na localidade de Burlington, no estado do Vermont, Theodore Robert Bundy veio a este mundo numa altura em que o mundo era muito diferente da atualidade. Num período pós-Segunda Guerra Mundial, a sociedade era ainda muito conservadora e extremamente crítica de tudo o que ia para além dos padrões aceitáveis para a época. Na realidade, a vida de Ted começou torta e com poucas perspectivas de um futuro de sucesso. Passou por uma promissora reviravolta, mas nem tarde ou sequer alguma vez se endireitou propriamente. Se não, vejamos, o pequeno Theodore nasceu já com um enorme estigma que o marcará e acompanhará para o resto da sua vida. É um filho fora do casamento. Isto é o que na altura chamavam um filho bastardo, algo que era considerado vergonhoso e extremamente impróprio. A sua mãe teve-o aos 22 anos e não era casada. E isso era algo que os seus avós, pessoas profundamente religiosas, não conseguiam aceitar ou permitir. A jovem Louise não teve opção e acabou por dar à luz numa casa para mães solteiras, que no fundo não era mais do que um local onde as grávidas, que não eram bem aceitos pela sociedade ou pela família, podiam ter algum apoio até ao parto, quando toda a sua rede de suporte tinha desaparecido. Estas mães estavam sozinhas, abandonadas, rejeitadas e renegadas, provavelmente num momento de maior fragilidade das suas vidas. Muitas vezes eram enviadas para estas casas até ao nascimento da criança para evitar vergonha, ao esconder esse facto da sociedade. Claro que neste momento essas cabecinhas formulistas devem estar a pensar, então e o pai? Quem era? Chegou-se à frente, assumiu o filho, apoiou a mãe neste momento tão delicado? Pois, na verdade, não se sabe quem era o pai de Ted. Bem, talvez alguém saiba, mas isso nunca foi tornado público, apesar da imensa especulação. A sua certidão de nascimento, segundo o próprio mais tarde veio a afirmar, e como devem já calcular, diz que é filho de pai incógnito. Outras fontes de informação afirmam que, na mesma certidão, no local do nome do pai aparece o nome de um vendedor e veterano da Força Aérea Lloyd Marshall. Contudo, Louise terá afirmado que havia sido seduzida por um marinheiro de nome Jack Worthington. Logo, há rumores que apontam principalmente para 3 hipóteses. O tal veterano da Força Aérea, o suposto marinheiro cujo nome nunca se conseguiu associar a um rosto e, por fim, especulou-se até que Ted Bundy poderia ser fruto de incesto e, por isso, filho do próprio avô, Samuel Cowell. Relembro que, a este ponto, se trata apenas de pura especulação. Louise terá deixado o filho ou até permanecido com ele nessa casa durante algum tempo, mas mais tarde acabou por regressar e levar consigo o pequeno Ted para a casa onde vivia com os pais em Filadélfia. Como, infelizmente, na altura acontecia em muitas famílias, quando as jovens de famílias extremamente conservadoras e religiosas ficavam grávidas e tinham os filhos fora do casamento, para evitar o escândalo social, foi decidido que o bebê seria recebido em casa, sim, mas que para todos os efeitos seria criado e assumido como um filho tardio do casal Samuel e Eleanor Cowell.
e Cowell foi o sobrenome que adotou durante algum tempo. Foi criado pensando que era filho dos avós e que Louise era a sua irmã mais velha. O ambiente familiar, alegadamente, também seria difícil de descortinar. Há relatos de que o avô era um homem ausente, austero e abusivo, violento entre as quatro paredes de casa e que semeava o medo através de atitudes e atos agressivos. A violência psicológica seria acompanhada pela respectiva materialização física. Por outro lado, há outras fontes que afirmam que Ted gostava e respeitava Sam, o avô. E era a ele que recorria sempre que se via a braços com tempos mais conturbados. Logo, como de costume, há informações para todos os gostos, coisa que, aliás, por cá já nos fomos habituando. O consenso, no entanto, reúne-se à volta do facto de que Ted foi fruto de um relacionamento fora do casamento e durante parte da sua vida achou que os seus avós eram os seus pais e a sua mãe era a sua irmã. Entretanto, Louise, provavelmente cansada e inconformada com o rumo que a sua vida estava a tomar, tenta libertar-se das amarras e muda-se para a costa oposta dos Estados Unidos, trocando o estado da Pensilvânia pelo de Washington. Num ato de coragem, leva consigo Ted, de 4 anos, que sempre viu a irmã mais velha como uma super protetora. É aí, na cidade de Tacoma, que pouco depois conhece e se casa com o homem que adotaria Ted formalmente e lhe daria o sobrenome pelo qual ficou subejamente conhecido até aos dias de hoje: Bundy. Do casamento, em 1951, nasce uma nova família que vai ganhando novos membros à medida que o tempo passa. O cozinheiro e a dona de casa dão 4 irmãos a Ted, que fica também com uma certa responsabilidade de cuidar dos elementos mais novos. Segundo informações que vieram a público, Johnny Bundy, o padrasto, não só terá adotado Ted no papel, como também tentou estabelecer uma relação próxima entre pai e filho, incluindo e fomentando muitas atividades que fortaleciam os laços entre os dois. O exemplo disso eram as viagens a miúdo para acampar que realizavam. Só que, infelizmente, os esforços do padrasto não deram frutos e Ted parecia manter-se afastado emocionalmente de John, que com tristeza via os seus esforços ruírem. Em vez de se deixar levar e de fomentar esta nova oportunidade de se relacionar com uma figura paternal, mostrava-se desconfortável com as tentativas de aproximação e parecia afastar-se cada vez mais, preferindo ao invés adotar uma posição mais solitária. Para isso terá contribuído, ou mesmo isso terá contribuído para a sua extrema timidez. Para as pessoas que já ouviram falar de Ted Bundy, isso talvez seja motivo de admiração. No entanto, parece corresponder à realidade, segundo os relatos de muitas pessoas que tiveram a circunstância de privar com Ted. O jovem cresceu sentindo pouca confiança em si próprio, era pouco integrado e mostrava-se desconfortável em contextos sociais. Todas estas características fizeram de Bundy um alvo apetecível, que alegadamente terá sofrido de bullying durante grande parte da sua adolescência. A dúvida e o medo pareciam atormentá-lo. Mas isso não foi impedimento para ter sucesso na sua vida escolar. Apesar da infância modesta e de provavelmente não vir de um contexto social propício a isso, Ted Bundy mantinha boas classificações. Até que algo mudou e o jovem tímido sofreu uma metamorfose espantosa. A timidez transformou-se em extroversão, a insegurança deu lugar à autoconfiança e, como por um passe de mágica, as suas aptidões sociais despertaram. A vítima de bullying tornou-se extremamente popular e Ted passou a ser admirado tanto pelo elegante estilo de roupa que usava, como pela forma como interagia com os seus semelhantes.
Não consegui perceber exatamente quando e em que circunstâncias se deu esta transformação. Provavelmente foi algo que aconteceu ao longo de um intervalo de tempo. Contudo, sabemos que esta nova versão de Ted já existia vá lá, segunda metade da adolescência e especula-se não terá estado relacionado com o que descobriu mais ou menos nessa altura. Ao que tudo indica, por volta dos 14 anos, Ted descobriu o segredo que a família há muito tentava esconder. No momento em que teve acesso à sua certidão de nascimento e descobriu que a irmã mais velha, Louise, era na verdade sua mãe. É impossível termos certeza do impacto que esta notícia teve na vida do adolescente, mas não podemos negar que terá produzido o seu efeito. Na minha opinião, esse poderá ter sido o gatilho que fez despertar um novo Teddy, mais seguro, mais ciente das suas origens, mais determinado e que estava disposto a lutar com unhas e dentes para se ingrar. Uma nova borboleta social tinha eclodido da tímida larva que lhe tinha dado origem. Ted tinha carisma, virava cabeças onde quer que entrasse. Era alvo da atenção do sexo oposto. Mas, ao contrário do que seria expectável, não tinha muitas namoradas. Os seus interesses voltavam-se para áreas mais sérias como a política ou hobbies mais refinados como o ski. O seu aproveitamento nunca caiu, pelo contrário. Como tal, ingressa primeiro numa universidade local, perto de casa, e mais tarde entra na Universidade de Washington, onde, devido à proveniência humilde, tem de trabalhar para se conseguir sustentar. Vai saltando de trabalho em trabalho, sem nunca permanecer muito tempo no mesmo lugar. Esta inconstância nos trabalhos que tinha não se espelhava no seu aproveitamento escolar. Considerado inteligente e carismático, não só pelos seus pares, como também pelos seus professores, muitos olhavam-no como uma jovem promessa, cuja genialidade poderia ter um forte impacto na sociedade e no país. Bundy começou por se interessar por estudos chineses, deambulou hesitantemente pela área de planeamento urbanístico e, a certo ponto, parecia estar um pouco perdido, não saber bem onde deveria concentrar os seus esforços. Por volta do ano de 1967, aos 21 anos, Ted conhece finalmente a mulher que derrubaria todos os seus muros e arrebataria o seu coração. Diane Marjorie Jean Edwards, uma jovem que viria a ser determinante para o rumo que a sua vida tomaria. Ao princípio, Ted terá tido as suas dúvidas. A bonita mulher, apesar de linda e cheia de classe, demonstrava interesses com os quais ele não simpatizava muito, como, por exemplo, a fascinação que tinha por estrelas de futebol americano atléticas, confiantes e populares. Não sei se estão a interpretar isto da mesma forma que eu, mas o que me dá a entender é que Bundy poderá ter percepcionado esse fascínio como algo tipicamente proveniente de uma pessoa fútil e talvez pouco interessante para ele. Mas essa incerteza inicial rapidamente desvaneceu e deu lugar a um crescente interesse. Quer dizer, Diane era uma jovem bonita, bem vestida, com personalidade e atraía atenções. Para além disso, a californiana vinha de uma família rica e sofisticada, o que colocava um lindo laço em cima de um presente já por si só bem interessante. Ted sentiu que estava perante a mulher dos seus sonhos e, de repente, o mundo pareceu literalmente estar a abrir-lhe finalmente as suas portas. Mesmo sendo um homem inteligente, bonito e charmoso, Ted Bundy tinha consciência de que Diane era uma mulher que estava num patamar social muito diferente do seu e que, como por aqui costumamos dizer, era muita areia para o seu caminhão. Principalmente se tivermos em conta que naquela época uma disparidade tão grande de classes não era, na sua generalidade, bem aceite. Por essa razão,
Ted ficou inicialmente incrédulo pelo interesse manifestado por Diane. Só que a conexão que se estabeleceu entre os dois foi de tal forma forte que pouco tempo depois já tinham assumido oficialmente um namoro. Tudo parecia sorrir a Ted, o rapaz cuja origem se tinha tornado num segredo de família para esconder a vergonha e evitar o preconceito. Era agora um estudante brilhante, bem parecido e elegante, um autêntico centro magnético de atenções que projetava um futuro brilhante e que tinha como primeira namorada oficial uma parceira que parecia assegurar-lhe um percurso em conformidade. A união era perfeita e permitia-lhe subir drasticamente na escada social. Os dois mostravam-se apaixonados, trocavam gestos e palavras de carinho, davam passeios intermináveis no estiloso automóvel de Diane e aproveitavam para dar asos aos seus instintos amorosos. O relacionamento progredia a olhos vistos. Os dois apaixonaram-se perdidamente, viveram momentos felizes e foram aprofundando o conhecimento que tinham um do outro. O panorama começou a mudar quando Diane terminou a faculdade na Universidade de Washington e se mudou para a Califórnia. Nesta altura, Ted Bundy ainda não tinha certezas quanto ao percurso profissional que queria para a sua vida. A universidade estava como que em pausa e a distância não ajudou. Os contactos de Diane foram rareando, as cartas tinham-se tornado menos frequentes e a relação ressentia-se. E é aqui que, alegadamente, as narrativas e o futuro de ambos começa a divergir. Segundo o livro The Stranger Beside Me, The True Crime Story of Ted Bundy, que a autora Anna Rule lançou em 1980, Diane tinha vindo a perceber-se de alguns traços de personalidade de Bundy que não iam de encontro ao que pretendia num homem. Via-o como alguém demasiadamente emocional e inseguro de si próprio, sem planos claros para um trajeto futuro. Mas o que mais a preocupava era que sentia que Bundy utilizava as pessoas, aproximando-se de quem o favorecesse e aproveitando-se disso. Ao mesmo tempo, embora possam achar um paradoxo, Diane percebia que aquele homem, embora inteligente, se tornava fraco quando se esforçava demasiado para agradar os outros. Para além disso, suspeita-se que Diane queria alguém ao seu lado que encaixasse no seu mundo. Queria que a sua vidinha continuasse como até então, e Ted não parecia enquadrar-se nesse mundo também. O certo é que, já muito mais tarde, Diane o rotulou como um solitário inseguro que queria que as outras pessoas sentissem empatia por ele. Acusou-o de ser lamentavelmente fraco e de se vergar a ela. Em 1976, disse durante uma conversa que teve com o famoso Dr. Carlyle que Ted não era realmente masculino. Ups! Isto porque, de acordo com a própria, se Diane se chateasse com Ted, ele desculpava-se e não se defendia. São perspectivas. Bem, que salgalhada para aqui vai. Já a versão de Ted era discrepante, obviamente. Ele assumia que Diane tinha tido um verdadeiro impacto na sua vida. Tinha consciência de que pertencia a uma classe à qual ele próprio, Ted, não teria condições normais de acesso. Assumiu que estava realmente apaixonado pela mulher e que ela era a pessoa com quem sempre tinha sonhado. Acreditava que o facto de não ter dinheiro tinha contribuído para a dissolução da relação, que, a custo, passou a ser vivida à distância. Confirmou que durante a relação se tinha sentido muitas vezes inseguro. Achava que a namorada depositava sobre ele grandes expectativas e tinha medo de não conseguir estar à altura. Não podia proporcionar-lhe os mesmos mimos ou paparicos que uma mulher na sua condição estava acostumada e por isso ressentia-se.
Quando Diane se mudou, Bundy começou a perceber que a namorada se estava a afastar cada vez mais e preocupou-se com a forma como ela estava a passar o seu tempo. Resumindo, no início do relacionamento, Diane viu em Bundy uma espécie de promessa. Um jovem lutador, inteligente, com o dom da palavra bonito. Viu um jovem que parecia ter tropismo para o sucesso, apesar das suas origens humildes. Uma pessoa que, apesar de ter nascido num lar nada luxuoso, não se conformou e procurou a sua sorte, investindo na sua educação e construindo uma personalidade lutadora. Mas Bundy, ao que parece, apesar de conseguir perceber os óbvios benefícios que poderiam surgir daquela relação, apaixonou-se por Diane e viu nela a sua grande hipótese de construir e de alcançar tudo o que tinha planeado para si. Diane foi capaz de derrubar a muralha que Ted Bundy desde há muito estava a construir para se proteger do criticismo do mundo. Com ela, Bundy viu a sua oportunidade de se poder mostrar em pleno, como realmente era. Aí, nessa altura, Diana percebeu-se de que o homem que se escondia por trás da capa charmosa que envergava era, na verdade, um solitário com um terror absoluto de ser rejeitado. Bundy estava disposto a tudo para continuar a relação. Dava o braço a torcer, desculpava-se e tentava, como podia, relacionar-se com pessoas que lhe pudessem trazer alguma vantagem, de forma a não defraudar completamente a visão que a namorada tinha de si. Mas tudo isto ruiu quando Diane decidiu colocar um ponto final na relação. Ted Bundy ficou absolutamente devastado, sentiu-se rejeitado e sentiu também que, mais uma vez, tinha sido enganado. Durante anos tinham-lhe escondido as suas verdadeiras origens. Durante anos chamou irmã à própria mãe. E agora Diane, a única mulher a quem tinha aberto o coração, abandonava-o, traindo, provavelmente, as muitas juras de amor que tinham trocado. Ted Bundy admite que se sentiu invadido por um sentimento avassalador de tristeza e de rejeição, que pouco mais tarde se transformou num desejo inabalável por vingança. Mas não se fica por aí. Ted envolve-se num mundo que o apaixona há muito. Participa na campanha presidencial de Nelson Rockefeller em 1968. Para manter as aparências, troca o seu antigo carro por um Volkswagen Carocha novo em folha. Diz-se que terá desviado muitos produtos de lojas, casas e de locais onde trabalhou durante muito tempo para se conseguir sustentar. Entretanto, no que se refere à sua vida amorosa, em outubro de 1969, ele conhece Elizabeth, uma mãe recém-divorciada que tem a seu cargo uma filha pequena de 2 anos e que decidiu refazer a sua vida em Seattle, ao aceitar um trabalho como secretária no departamento médico da Universidade de Washington. Os dois conhecem-se num bar. Liz nunca tinha sido uma pessoa muito popular. Tinha-se casado muito cedo e o casamento também não tinha durado muito. Depois de terminar o curso na Universidade do Utah e perante o divórcio, agarrou a nova oportunidade com todas as forças que tinha e encheu-se de coragem mudando-se para Seattle. Pouco depois deixou-se encantar por Bundy. Nas suas palavras, a química que se desenvolveu entre os dois era incrível. Ingênua, inocente ou talvez iludida, Liz rapidamente começou a planear e a imaginar um casamento e uma vida em conjunto. Ted preparava-lhe o pequeno almoço, viajavam juntos e era absolutamente fantástico com a filha. Poucos meses depois, Ted Bundy leva mãe e filha para conhecer os seus pais e juntos jantam na casa de infância dos pais de Ted Bundy, Johnny e Louise. Em relação a Liz,
Bundy mais tarde veio a admitir que gostava muito dela, chegando por vezes até a afirmar que o sentimento era de tal forma forte que se sentia desestabilizado. Segundo ele, havia muito sentimento, mas havia também poucos interesses em comum, o que não facilitava o relacionamento. Em fevereiro de 1970, logo poucos meses depois de começarem a namorar, o casal decide casar, tendo até chegado a solicitar uma licença de casamento. Ao que parece, Liz não se sentia confortável em ser praticamente casada, mas não ter a situação regularizada oficialmente. Ted acaba por concordar e os dois avançam com os requisitos legais. A licença de casamento estava tratada, mas pouco tempo depois estourou uma briga feia entre o casal, durante a qual um irado Ted rasga o documento. Os planos de casamento vão por água abaixo, mas decidem continuar a lutar pela relação. Algures no meio da sua turbulenta vida, Ted volta a frequentar as aulas na Universidade de Washington e torna-se num aluno do quadro de honra. Em 1971, começa a trabalhar para a linha de prevenção ao suicídio do Centro de Crise de Seattle, onde tem a oportunidade de travar conhecimento com alguns agentes da lei. Em 1972, várias coisas importantes acontecem na vida de Ted Bundy. Licencia-se com máxima distinção em Psicologia pela Universidade de Washington. Liz engravida, embora mais tarde tenha abortado, e Ted trabalha na campanha de reeleição do governador republicano do estado de Washington, Dan Evans, que o nomeou depois para o Comitê Consultivo de Prevenção ao Crime de Seattle, onde, e ironicamente, participa na elaboração de um panfleto destinado às mulheres que versava sobre a prevenção em relação à violação. Depois da reeleição bem-sucedida do governador, Ted foi contratado para um novo cargo de assistente do presidente estadual do Partido Republicano Ross Davis, que, por sinal, o passou a ter em muito boa conta. Portanto, estávamos a ver um Ted Bundy que lida diretamente com as políticas que se relacionam com temas sensíveis, como crimes, violação e suicídio. Mas Ted estava determinado a não ficar por aí. Depois de todas as contrariedades pelas quais havia passado, com uma licenciatura na mão e 26 anos de idade, já sabe bem o que quer da vida. Mais do que nunca, está determinado a mostrar a todos o seu verdadeiro potencial. Concorre a diversas faculdades de Direito, reúne cartas de recomendação de professores, do presidente estadual do Partido Republicano e até do governador que ajudou a reeleger. Tem o objetivo secreto de conseguir entrar para uma das grandes universidades, das mais reputadas, talvez uma que pertença à famosa Ivy League. Mas os testes de admissão não lhe correm conforme esperado e a sua pontuação fica bem abaixo dos seus objetivos. Ele consegue apenas entrar para a Universidade do Utah e do Washington graças somente às elogiosas cartas que o recomendavam. Em 1973, no contexto da sua participação no Partido Republicano, Ted Bundy vai até à Califórnia. Durante esta viagem, ele encontra-se com a primeira namorada Diane, cuja rejeição nunca conseguiu verdadeiramente ultrapassar. Nessa altura, Diane ter-se-á percebido da mudança abrupta que Ted teve. Deixou de ser alguém sem um plano de vida e sem ambições definidas para se tornar um ativo participante no panorama político do país. E reparem, nesta altura tinham passado 4 anos. O bonito Ted apresentava-se já bastante confortável no Partido Republicano,
Confraternizava com pessoas influentes e as pessoas com quem trabalhava elogiavam de tal forma a sua personalidade e competência que tinham até de certa forma posto em xeque o seu bom nome, recomendando-o às mais variadas e conhecidas universidades do país. Penso que nesta altura Diane terá ficado de uma certa forma deslumbrada, apercebendo-se talvez de que Ted, afinal, poderia ter tudo o que ela desejava e, quiçá, até conseguir exceder as suas expectativas. Para além disso, Ted parecia estar a preparar-se para um estrondoso salto político que, inteligentemente, seria sustentado por uma carreira legal. Nessa altura, Ted Bundy mantinha já um longo e considerável relacionamento com Liz. Lembram-se? E Liz estava em Seattle. Mas isso não o impediu de iniciar uma relação com a sua antiga paixão. Paixão essa que na realidade se tinha tornado num género de uma obsessão e que preenchia todos os seus requisitos. Os dois viajavam para se encontrarem. Diane chegou até a visitá-lo por várias vezes em Seattle. E Ted, numa dessas alturas, tê-la levado a jantar à casa do seu chefe Ross Davis, o proeminente político republicano, apresentando-o como sua noiva. Aposto que Diane estava deslumbrada e super contente. Por isso, fica mais ou menos claro que os dois haviam já discutido seriamente um futuro em comum. O relacionamento continuou a evoluir sem incidentes de maior. Até que, numa das viagens que Diane fez a Seattle, penso que mesmo no final de 1973, notou que algo tinha mudado. Ted revelava-se frio, pouco interessado e talvez até um pouco hostil. Diane estranhou o comportamento. Ted parecia estar desejoso por se ver livre de sua presença. Diane foi apanhada de surpresa e mais tarde refletiu sobre o assunto. Já de volta a casa e sem entender o que se tinha passado, Diane escreve-lhe uma carta onde o questiona sobre o seu comportamento distante. Sim, porque naqueles tempos não havia cá a facilidade de comunicação que há hoje, formalistas. Era necessário cultivar a paciência e esperar pela resposta do outro lado. Por isso, Diane espera, aguarda, desespera e vê-se engolida por um sentimento de incerteza e provavelmente de medo também. Eu imagino. A resposta não chega. Ted não responde à carta e não atende chamadas. Basicamente, não lhe dá qualquer sinal de vida. Cerca de um mês depois de ter enviado a missiva, Diane sabe que o silêncio não augura nada de bom. Mas, mesmo assim, compreensivelmente, decide ligar-lhe novamente, sabendo de antemão que a relação estava já condenada. Do outro lado, ele atende e Diane não demora a confrontá-lo e a repreendê-lo pelo seu deplorável comportamento. No livro que Anne Rule escreveu, ela defende até que Diane chegou ao ponto de gritar com o suposto noivo, perguntando-lhe por que é que ele tinha decidido unilateralmente colocar subitamente um ponto final à relação. Do outro lado, um Ted extremamente calmo responde sem qualquer entoação ou emoção na voz. Diane, não faça mais pálida ideia do que estás a tentar dizer. E desliga-lhe o telefone literalmente na cara. E este foi o último contacto, a última conversa e o ponto final no relacionamento que terminou em fevereiro de 1974. A vingança estava cumprida. Finalmente, depois de tantos anos, tinha conseguido dar o troco. Depois de a ter iludido, ludibriado e cortejado, Diane finalmente sentiria na pele a dor da rejeição que ele próprio havia sentido no passado.
era a vingança perfeita, a última cena do ato final, antes do cair da cortina que tantas vezes tinha ensaiado na sua mente. Estava vingado e, para além disso, tinha provado a si mesmo que conseguiria de facto casar com ela. Sabia que a mulher elegante, bonita e rica, que em tempos lhe tinha parecido muita areia para a sua caminhoneta, estava bem ao seu alcance. E desta vez ele é que não a queria a seu lado. Capítulo encerrado. Já Diane ter-se-á nesse momento apercebido de que Bundy tinha esperado pacientemente todos aqueles anos para estar numa posição em que podia fazer com que ela se apaixonasse novamente por ele, somente para rejeitá-la da mesma forma como ela anteriormente o tinha rejeitado. Como diz o adágio, a vingança é um prato que se serve frio. Às vezes até gelado. Bundy continuou a namorar com Liz. Houve relatos de abusos da parte dele que, apesar de não a agredir fisicamente, fazia-o a miúda no campo emocional. Ao longo dos anos, Liz começou a perceber alguns sinais que a deixavam preocupada, como roupas de mulher que apareciam, suspeitas que se iam acumulando de que Bundy cometia roubos. E cada vez que Liz o confrontava com algo suspeito, surgia um Ted colérico e irado que ameaçava, por exemplo, partir-lhe o pescoço se ela alguma vez abrisse a boca. Pouco depois de ter completado a sua vingança com sucesso, o comportamento de Ted volta a sofrer alteração. O anteriormente homem focado em atingir os seus objetivos começa a faltar às aulas com frequência e em abril de 1974 já nem sequer punha os pés nas aulas do curso de Direito. Afinal, o objetivo estava cumprido. Tinha feito tudo aquilo para demonstrar a si mesmo que, se quisesse, tinha conseguido casar com a menina rica e mimada. E era isso que o tinha movido. E agora? Tendo terminado a tarefa a que se propôs, o que é que se seguiria na lista de desejos de Ted Bundy? Onde, sobre o quê ou sobre quem canalizaria toda a sua atenção e energia? Digo isto porque nós já sabemos que Ted pode ser muito persuasivo e ir até às últimas consequências para provar à sua faceta insegura que é bom, competente no que faz e que nada nem ninguém se pode imiscuir no seu caminho. É precisamente nesta altura que começam a desaparecer mulheres na região norte da costa oeste, precisamente nas redondezas de Seattle. No próximo episódio da Fórmula do Crime, dissecamos os crimes e a investigação a Ted Bundy. Acompanharemos o terror e o choque de um país. Espreitaremos para as opções que foram tomadas em tribunal e vamos ficar boquiabertos com as reviravoltas já típicas de Bundy. Por isso, não se esqueçam de sintonizar os vossos dispositivos na Fórmula do Crime para o próximo episódio e ficar a conhecer o que se seguiu nesta saga que nos traz informações novas até ao último minuto, que só termina no momento da descarga, mas cuja infame notoriedade nunca se extinguirá numa simples cadeira elétrica. Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.